Qual é o problema da Mercedes? Vamos lá. Primeiro, a Mercedes perdeu várias cabeças importantes. Vamos listar aqui? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. James Vowles acabou de ir para a Williams. James Allison é o mestre ali do comando técnico que se afastou, foi trabalhar em outros projetos. O Andy Cowell era o gênio do motor, digamos assim. Saiu já tem um tempo. Lembram da época em que a Red Bull estava fazendo a sua fábrica de motores, a Red Bull Powertrains? Lembram das notícias de que a Red Bull sacou quase 15 engenheiros da Mercedes de uma só vez? Vocês lembram dessas notícias? Eu lembro do Toto Wolff dando essa entrevista para a Sky Sports. Eu lembro muito bem da semana que isso aconteceu. Então a gente tem que lembrar disso. A Mercedes, por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque eu acho que é uma das grandes reflexões da Mercedes que eu acho que devem ser feitas nesse momento. A Mercedes pode não ser mais a equipe que ela foi. Ela já não é na escalação, digamos assim, no corpo técnico, digamos assim. Ela já não é. Essas mudanças, cara, não são mudanças quaisquer. Olhem aqui as pessoas que eu citei. Olha o tamanho dos nomes que eu citei. A Mercedes perdeu muita gente. E naquela construção do Red Bull Powertrains, ela sacou muita gente da Red Bull numa leva só. Eu estou falando 15 aqui, talvez seja um pouquinho menos. Então, aonde a gente começa a entrar no cerne do problema da Mercedes? Para virar corte, hein? Aonde a gente começa a entrar no cerne do problema da Mercedes? Os dados da Mercedes, a análise de dados da Mercedes, o CFD, o computador, a simulação digital do carro, indica para a Mercedes, é a pergunta que quem foi que fez lá atrás, né, da escolha da Mercedes por manter o projeto. Por que a Mercedes manteve o projeto? Não é porque ela é teimosa, porque ela não é isso, gente. Carros de Fórmula 1 não são projetados por tendências, digamos, políticas, filosóficas, não são. Filosofia de trabalho, você pode ter. Estilo de carro. Filosofia pode se encaixar aí a palavrinha. Carros são feitos baseados nos estudos que as equipes fazem. E a própria Mercedes assume que estudou outros tipos de carro, outros tipos de sidepod, outros tipos de projeto aerodinâmico. E até algum momento, que eu não sei, mas bem tarde, ela acreditou que este projeto dela, o 2022/23, fosse o mais adequado. É meio que, né, curamos o porpoising, entendemos o problema, vamos embora. O carro é esse. Mas não é por questão de achismo. É porque os estudos indicaram. E aí começa o problema. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque agora, se eles vão mudar no susto, na reação, no desespero, eles vão para um caminho que a simulação deles não mostra que é o melhor. Não mostra. Isso é muito importante a gente analisar aqui no Além da Velocidade. A mudança da Mercedes, o quanto ela vai ser desespero e o quanto ela vai ser fundamentada. Me parece muito mais a primeira opção. E se a Mercedes tem um problema na ferramenta dela? E se ela não está conseguindo ler o carro de 2000, a geração 2022 do efeito solo? E se ela não está conseguindo ler na ferramenta dela? Se você não acredita na sua ferramenta, cara, você está em maus lençóis. Muito maus lençóis. Muito maus lençóis. Se você mudar por mudar, sem ter uma comprovação científica, de ciência mesmo, leis da física, a chance de você se perder é muito grande. É muito grande. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Ela pode apostar num projeto, emplacar um projeto certinho e arrancar bem. É o que aconteceu com a Aston Martin. A Aston Martin deu um passo. A Aston Martin não é uma cópia da Red Bull. Entrem lá no meu Twitter está aqui, tá, gente? Um prazer. Entrem lá no meu Twitter, quem não sabe o que eu estou falando. Eu printei imagem da Sky, eu fui lá, peguei outras fotos, montei lá as diferenças de sidepods entre Aston Martin e Red Bull. Eles se inspiraram na Red Bull no ano passado? No ano passado pode se chamar mais de cópia? Talvez. Nesse ano não. Talvez eles usaram, mas deram um passo adiante. Foram além. A Mercedes pode acertar, mas a chance de você errar é muito grande. É muito grande. Se você está fazendo uma mudança de projeto que não é a que o seu computador te indica. Toda a equipe que aconteceu isso com a McLaren, só que aconteceu tarde. O que a McLaren fez?
em meados do final do ano passado, é difícil você precisar os meses, né? Tem gente que fala setembro. Tem gente que fala, olha, vejam o nível da coisa, gente. Tem jornalista que afirma que em setembro a McLaren decidiu que precisa mudar. Não dá tempo ainda nessas primeiras corridas de 2022. 23, desculpa. Olha a antecedência que o carro tem que escolher a direção para esse carro chegar na pista. Entende? Isso é muito importante na análise de Mercedes e McLaren. Então a Mercedes percebeu muito tarde, não sei precisar quando. Então a McLaren percebeu muito tarde. Então a McLaren já estreou esse ano falando, ó, o carro não será esse. O carro não será esse. Então por que não é ainda? Porque não deu tempo. Porque hoje é um processo mais lento. E aí eu pergunto, onde a Mercedes está nisso? É a pergunta que o ouvinte mandou aqui, que o internauta mandou aqui. Quando que eles percebem que esse carro, a decisão desse carro vai para lá ou vai para cá? Quando que eles vão eles tomaram essa decisão antes? Foi isso que o ouvinte colocou. Eles tomaram essa decisão já? Ou eles vão tomar realmente agora? Se for tomar realmente agora, o que eu não acredito, né? Claro que não vai ser. Estão apenas publicando agora. É um atraso de projeto muito grande. É um atraso de projeto muito grande. E aí eu falei, se a sua ferramenta não está te indicando o caminho correto, a tal da correlação, você está perdido, cara. Mas aí eu penso, vou colocar uma pulguinha na orelha de vocês, atrás da orelha de vocês. O túnel de vento, será que tem algum problema? Mas o túnel de vento é usado pela Aston Martin. A Aston Martin fez um projeto. A Aston Martin fez um projeto decente. Então o problema da Mercedes pode não ser as ferramentas. Se for, é muito complicado, mas pode não ser. Pode ser material humano, pode ser o pessoal lá que não entende o novo carro. Ou pode ser alguma outra deficiência que não cabe a gente aqui ficar chutando. Mas alguma deficiência tem no negócio. Alguma deficiência de projeto tem no... agora foi eu que esbarrei aqui. Alguma deficiência de projeto tem na organização da Mercedes. No esquema da Mercedes. Alguma deficiência tem. Entendeu? E é muito difícil a gente precisar. Agora, o que é muito importante é o seguinte. Seja problemas de correlação. Essa questão de você simular outras opções e não ir até elas, porque você continua achando que a sua é a ideal e a sua acaba sendo o que foi no Bahrein, eu vou dizer para vocês, não dá para cravar, mas eu não acho nenhum absurdo imaginar a Mercedes virando uma equipe de meio de pelotão. Temporariamente. Eu não acho nenhum absurdo. Por quê, Fábio? Porque ela está mal? Não. Por causa dessas informações. Por causa do que a própria equipe nos passa. De acreditar, ou de que tecnicamente o computador diz a ela que esse é o caminho. E esse não é o caminho. Por que eles não viraram esse carro antes? Não tem motivo. A não ser o computador dizendo para eles, não, é esse aqui. A simulação é essa. Eles estão errando na simulação. E se eles estão errando na simulação, eles estão com um problema seríssimo.